Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, solenidade de Maria, Mãe de Deus, começamos o ano civil, 1º de janeiro, e celebramos a paz. É o Dia Mundial da Paz. A paz veio a este mundo por um menino, e este menino nasceu da Virgem Maria. A primeira leitura, tirada do livro dos Números, traz a fórmula de bênção ensinada por Deus ao sacerdote Arão. Esta fórmula invoca o nome do Senhor 3 vezes. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te seja favorável. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. Assim, invocando o nome do Senhor 3 vezes, os filhos de Israel eram abençoados. O que é uma bênção? Bênção é uma palavra que vem do latim benedictio, boa dicção. É uma palavra boa, algo que se diz de bom. Abençoar é dizer algo de bom. Mas nem tudo que eu digo de bom acontece. Se eu digo Feliz Ano Novo, eu não sei, não posso garantir se esse ano novo será feliz só porque eu disse. O que eu falo nem sempre acontece. Mas quando Deus fala, o que Ele diz acontece. Ele diz, faça-se a luz. E a luz se fez. Então, a palavra de Deus, ao contrário da nossa, ela é eficaz. Ela produz aquilo que Deus quer. Esta palavra é uma bênção. Quando nós dizemos, Deus te abençoe, estamos dizendo àquela pessoa que nossa palavra não pode ser eficaz, mas a palavra de Deus é. Então que Deus pronuncie sobre você uma boa palavra, porque a palavra de Deus produz o que ela quer. Mas qual é a bênção de Deus por excelência? A bênção de Deus por excelência é a palavra que Ele pronunciou desde todos os séculos, que é o seu Filho. O seu Filho Jesus, que é Deus de Deus, luz da luz, como nós recitaremos hoje no Credo, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ele foi a palavra que o Pai concebeu em si mesmo, desde sempre. Como nós concebemos uma ideia quando a entendemos, Deus, desde toda a eternidade, produziu dentro de si uma ideia, uma palavra, que é uma segunda pessoa em Deus, que nós chamamos de Filho. O Filho de Deus é a palavra eterna do Pai. E esta palavra que estava no seio do Pai desde sempre, um dia foi enviada ao mundo. Se fez um de nós, habitou entre nós. Por meio de quem? De uma mulher. E é esta mulher, mãe daquele que é Deus, que hoje nós celebramos. Hoje é a solenidade de Maria, Mãe de Deus. Diz São Paulo na carta aos Gálatas, quando o tempo se completou, quando chegou a plenitude dos tempos, lembremos de uma ampulheta, em que o recipiente de baixo enche de areia quando se completa o tempo, ou de relógios de água, em que o recipiente de baixo enche de água depois de completado o tempo. Quando se completou o tempo anunciado pelos profetas, o tempo esperado pelos patriarcas, Deus enviou seu Filho. Como? Nascido de uma mulher. Ou seja, ele não veio como alguma coisa de fora, mas foi inserido na nossa história porque foi gerado de uma mulher. Gerado de Maria. Nascido sob a lei, para remir os que estavam sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a adoção filial. No sentido negativo, Deus fez com que nós fôssemos libertos da lei mosaica, com toda a sua observância ritual, inclusive a observância da circuncisão. O menino Jesus foi sujeito a ela. No 8º dia, que é hoje, ele foi circuncidado, mas nós estamos livres dela. Agora, o que era antigo passou e tudo se fez novo. No sentido negativo, o Senhor enviou o seu Filho para nos libertar da lei e para nos tornar filhos adotivos. Filhos adotivos, mas verdadeiros.
porque recebemos o Espírito Santo, que é o princípio de vida divina em nós, e esta vida de Deus em nós se chama graça. E quando nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós não somos mais escravos do pecado, somos filhos de Deus, e somos filhos, somos herdeiros, herdeiros do céu. Tudo isso recebemos no batismo, mas o batismo só produz este efeito porque o Filho de Deus morreu por nós e se entregou por nossa causa. Mas ele só morreu e se entregou por nós porque um dia ele se fez um de nós. E ele se fez um de nós no seio da Virgem Maria. Mas isso é uma coisa que assusta. Uma criatura ser mãe do Criador assusta. Que Deus se faça homem é uma coisa que assusta. Os judeus não admitem isso. Os muçulmanos, muito menos. Os muçulmanos até respeitam o profeta Jesus, que eles consideram menor do que Maomé, mas um profeta. Também respeitam Maria, que consideram até mesmo virgem e mãe do profeta Jesus, embora Jesus, segundo eles, seja menor do que Maomé. Mas dizer que Jesus é Deus, isso para eles seria absurdo. Deus, que eles chamam de Alá, é o inacessível, o inominável, o eterno, o absoluto. Ele está tão longe de nós que no máximo podemos nos considerar escravos ou servos, mas filhos não. Segundo a doutrina muçulmana, Deus não tem filho. E Deus não enviou ao mundo o seu filho, porque ele não tem. E este filho não se fez homem, segundo a doutrina muçulmana, e não habitou entre nós, porque eles acham o absurdo. Não é absurdo. É uma coisa admirável. Está acima da nossa inteligência, mas não está contra ela. É acima da razão, mas não é irracional, que Deus se tenha feito homem. Mas ele se fez homem no seio de uma mulher, e esta mulher agora é mãe de Deus. Os nossos irmãos separados, eles aceitam que Jesus seja Deus e homem, mas não aceitam que Maria seja mãe de Deus. Acham que Maria é mãe de Jesus, mas não mãe de Deus. Que complicação! Por quê? Porque eles acham absurdo que uma criatura seja mãe do Criador. Mas não é absurdo, é um mistério, é uma coisa maravilhosa que assombra os anjos, mas não é contraditório, não é irracional, não está acima do poder de Deus. Embora esteja acima da nossa razão, não está acima nem do conhecimento, da sabedoria, nem do poder de Deus. Ele quis que fosse assim. Como é que uma criatura pode gerar o Criador? Como pode Maria ser mãe de Deus? Houve um monge de Antioquia chamado Nestório, que depois se tornou patriarca de Constantinopla e que defendeu a teoria de que Maria não era mãe de Deus, que Maria era apenas mãe de Cristo, mas não de Deus. Isso causou uma grande confusão, e esta confusão foi resolvida no Concílio de Éfeso, no ano 431, e sobretudo com a influência maravilhosa de São Cirilo de Alexandria, o Concílio de Éfeso estabeleceu como verdade de fé que Maria pode ser chamada, e é de verdade, mãe de Deus. Por quê? Porque Nestório achava que em Jesus havia duas pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana. E Maria, segundo Nestório, seria a mãe só da pessoa humana e não da pessoa divina. Então ela seria mãe de Cristo, mas não seria mãe de Deus. Mas isto é um erro, porque quantas pessoas há em Jesus? Uma. Que pessoa é esta? É o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Esta pessoa é divina? É. O Filho é Deus? É. Maria é mãe do Filho. O Filho é Deus. Logo, ela é mãe de Deus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, de que Maria é mãe, é Deus. Então ela é mãe de Deus. Mas Jesus Cristo, que é uma pessoa divina, não duas, só uma, ele tem duas naturezas. A natureza divina, porque ele é Deus. A natureza humana, porque ele se fez homem. A natureza divina, ele recebeu do Pai desde toda a eternidade. E a natureza humana, ele recebeu de Maria. Jesus já existia antes de Maria? Pergunta de catecismo. Resposta: como Deus, sim, desde toda a eternidade. Como homem, ele se encarnou
no seio da Virgem Maria e passou a existir quando se fez homem no seio dela. E este é o grande mistério da encarnação. Então, Maria não é maior do que Jesus. Claro que não. Maria é criatura de Deus, portanto, ela foi criada por Jesus. Mas ela foi usada por Deus para gerar Jesus segundo a carne, segundo a natureza humana. O que a mãe nos dá? A mãe nos dá a nossa natureza. Por que eu sou homem? Porque a minha mãe era da espécie humana. Se a minha mãe fosse uma vaca, eu seria um bezerro. Mas como a minha mãe era da raça humana, eu também sou humano. Por que Jesus é homem? Porque Maria Santíssima era humana e ela comunicou a Jesus a natureza humana. Do Pai eterno, Jesus recebeu a natureza divina. Da Virgem Maria, ele recebeu a natureza humana. Ele é uma pessoa em duas naturezas. E não tem sentido dizer que Maria é mãe de uma natureza, porque a mãe não gera uma natureza. A mãe gera uma pessoa. Vamos fazer entender isso. Eu sou padre. A minha mãe gerou-me. Eu pergunto, é certo dizer que a minha mãe é mãe do padre? Ou será que seria certo dizer só ela é a mãe do Luiz Carlos, que é o meu nome, mas não é a mãe do padre porque ela não gerou o sacerdócio? Estranho, não é? Ou vamos imaginar que alguém dissesse que a mãe do presidente da República não é mãe do presidente, é mãe do Jair Bolsonaro, mas não é a mãe do presidente porque ela não gerou a presidência. Estranho. Vamos supor que a mãe do Ayrton Senna, alguém dissesse, ela não é mãe do corredor, ela é a mãe do Ayrton Senna, mas ela não é mãe do piloto porque ela não gerou o automobilismo. Não existe mãe do automobilismo, não existe mãe da presidência, nem mãe do sacerdócio. Não existe mãe de uma qualidade, não existe mãe de uma profissão, nem mãe de uma natureza. Existe mãe de uma pessoa. Essa pessoa é presidente, então ela é mãe do presidente. Esta pessoa é padre, ela é mãe do padre. Esta pessoa é um piloto, ela é mãe do piloto. Esta pessoa que é Jesus é Deus, ela é mãe de Deus. E ponto final. E é o que nós rezamos na segunda parte da Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, que coisa maravilhosa, né? Rogai por nós que somos pecadores, agora e na hora da nossa morte. O Evangelho hoje apresenta a visita dos pastores a Maria, porque os anjos anunciaram aos pastores o nascimento do menino Jesus. Os pastores foram correndo até a gruta, encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura, contaram o que havia sido dito pelos anjos sobre o menino, e todos os que estavam lá ouviram os pastores maravilhados com aquilo que contavam. E Maria conservava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. São Lucas faz questão de dizer como Nossa Senhora era contemplativa. Olhava os fatos e contemplava, para tirar deles a lição, saber qual é a vontade de Deus. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. E quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, com 8 dias de nascido o menino era circuncidado, segundo a lei de Moisés, deram-lhe o nome de Jesus, que significa Salvador. Deus salva. Nome que havia chamado pelo anjo antes ainda de ele ser concebido. Portanto, o nome de Jesus, que significa Salvador, é a boa palavra que o Pai pronunciou para nós e que veio ao mundo. Esta boa palavra, esta bênção, nos veio por Maria. Por isso ela é chamada também de Mãe da Divina Graça. Esta bênção veio nos trazer a paz. E fica muito bem hoje celebrar o Dia Mundial da Paz, porque a paz nos veio ao mundo por Jesus. Ele é a nossa paz. E Maria Santíssima também é chamada na ladainha de Rainha da Paz. Então é hora de nós glorificarmos a Deus por ter feito maravilhas em Nossa Senhora. De fato, ela tem razão. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. É hora de nós invocarmos a ela, que como Mãe de Deus, tenha misericórdia de nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
É hora de nós agradecermos ao Pai por ter dado o seu Filho para nos trazer a paz neste mundo tão dividido pelo ódio, tão ferido pelo pecado. E é hora de nós pedirmos que este ano civil que se inicia seja um ano em que haja mais paz do que o outro. No que depender de nós, que nós sejamos instrumentos da paz. Porque o próprio Jesus disse: bem-aventurados os que promovem a paz. Promover a paz é um dos nossos deveres. E o mesmo Jesus, quando ressuscitou, como presente de Páscoa aos discípulos, disse: a paz esteja convosco. Mas Maria Santíssima disse em Fátima que o mundo não encontrará paz enquanto não se voltar confiante ao seu imaculado coração. É hora de recorrermos a ela, porque foi ela quem nos trouxe o autor da paz. Que Maria Santíssima nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.